O dia 24 de maio vai ficar registado como o dia em que todas as bolsas ou as praças ficaram negativas, seja a europeia, seja a americana. O Hang Seng já tinha dado o arranque, né, perante aquilo que se passou ontem, mas hoje foi tudo em uníssono. PSI caiu a 1%, não foi a que mais caiu, juntamente com o IBEX, mas veja o que é que aconteceu ao DAX e ao CAC. Aquelas que estavam a ter melhor performance foram aquelas que tiveram maior queda. CAC, ou seja, a Bolsa Francesa, segundo dia consecutivo, com uma queda bastante expressiva. Estados Unidos também está negativo, estão numa zona mais ou menos de suporte, depois de termos perdido aquilo que era o pivô mais importante dos 4.150. Olhando para a Bolsa Nacional, dentro das que mais caíram, temos o BCP, Green Volt a terem uma performance abaixo daquilo que seria expectável. Tudo o resto basicamente negativo. As duas que ficaram positivas são aquelas que não têm um peso expressivo no nosso no ETF, digamos assim. Quanto às americanas, basicamente temos o setor energético ligeiramente positivo, algumas da saúde, ou seja, o setor defensivo temos a saúde ligeiramente positivo, e tudo o resto basicamente negativo. O consumer discretionary continua a ter uma performance mista, ou seja, há umas que estão a conseguir aguentar, há outras nem por isso. A Nike parece estar a desacelerar as quedas, o que poderá ser um bom sinal. Quanto aos semicondutores, tudo negativo, banca negativa, hoje é assim. A grande questão é, não se esqueçam, às 19 horas vamos ter FOMC. Isto significa o quê? Não é o FOMC, são as atas da reunião, as minutas. Isto significa o quê? As coisas podem inverter ou piorarem. Pelo que fiquem ligados às 19 horas, eu aconselho, já agora eu vou-vos mostrar, aconselho a seguirem este Stock at Market Live. Basicamente ele vai falar sobre isso, ele faz lives todos os dias, por isso quem quiser deixar em background. Agora não se esqueçam, ele também é daqueles que eles usam options, então um movimento de 1/10 para ele pode ser um crash, e ele vai dizer, ok? Por isso tenham cuidado para não ficar muito assustados, mas de resto acompanhem porque pelo menos ficam com uma ideia daquilo que foi mencionado. Agora, vamos lá ver se isto sobe. Quanto ao PSI, está aqui a 5 minutos, que é para verem, estão a ver o sell-off. Basicamente este foi o arranque, fomos até à Moving Average, caiu, rejeitou, até que aqui começou a tentar inverter. Agora vamos ver se a Moving Average a 3 serve de suporte. Se sim, pelo menos até às 19 horas temos o bounce. Mas PSI, ontem tínhamos feito uma vela interessante, hoje caímos, ou seja, ficou confirmado que ontem foi um mero bounce. 3 dias de queda, normalmente temos um dia positivo, e para já aquilo que estamos a ter é continuidade de queda. Isto significa o quê? Significa que apesar de estarmos a fazer uma bull flag do topo até ao ponto em que estamos hoje, estamos a falar de quedas que para o PSI são importantes. E não se esqueçam, 1% destes 5, ou seja, 20% desta queda foi feita só hoje. Mas aquilo que temos que acompanhar, principalmente olhar o fecho nos Estados Unidos, o fecho se for positivo, podemos começar a desenvolver um bounce. Agora, tendo em conta a estrutura que estamos a desenvolver de máximos mais baixos, não ficar bullish enquanto não fizermos um novo máximo. Ou seja, no PSI, enquanto não ultrapassarmos esta zona dos 6.030 pontos, aquilo que vocês têm que tratar é as coisas como se fossem um bounce. Temos gaps para preencher, é um facto, não há dúvidas aí, mas um gap up, por exemplo, para os 6.000 pontos certos,
pode simplesmente falhar e vir para baixo. Portanto, tenham isso em conta. De resto, para já a tendência continua a ser de queda e quanto a isto não há nada a fazer. E BEX, a nossa bull flag que estava aqui tão bem desenhadinha, não era? Agora abriu e este abrir não é assim muito interessante, né? Continua a ser uma bull flag, está na zona de suporte, é a zona típica para fazer o bounce. Vocês veem pelas caudas que normalmente existe pressão de compra aqui, é aquilo que se chama a zona de demanda, de procura, mas se começar a falhar, por onde é que nós vamos olhar? Aqui para baixo, olhar para a Bollinger Band antes disso, mas no espaço de 1, 2, 3 semanas, poderemos vir para aqui perdendo o pivô, viremos aqui em direção da Moving Average. Não se esqueçam que isto seria algo muito bearish. A realidade é essa. Mas, para já, é aquilo que estamos a fazer uma bear flag, por isso cuidado. CAC estava na zona de suporte, o fecho foi em mínimos, dava indicações de uma maior probabilidade de vermos preços mais baixos. Foi o que aconteceu, mas aconteceu de uma forma bastante expressiva, não é? Abrimos com um gap down tremendo. Este gap down, para vocês terem uma ideia, é de basicamente 1%, ou seja, metade daquilo, representa metade da queda do dia, e depois continuou a cair. Fez suporte numa zona em que não tem assim muito em termos de estrutura para estar a fazer suporte, portanto cuidado. Eu continuo-vos a dizer, nós podemos ficar bullish, eu sou bullish por defeito, eu mesmo quando apanho estes dias eu digo, tem uma oportunidade de vir até à moving average, é um facto, mas se nós acompanharmos 90% dos gap downs, é isto que acontece. Agora, estamos a fazer aqui a zona de resistência. Caso consiga romper, onde é que vai estar a próxima zona de resistência? Neste topo e na moving average a 13. De resto, para já, tratem isto como as coisas estão pretas e não se sabe porquê, né? No entanto, continuamos a fazer uma bull flag, e essa é a parte mais positiva. Quanto ao DAX, quer dizer, perdemos este pivô, isso é garantido. Não perdemos nem este, mas este perdemos. O suporte da Moving Average a 50 está abaixo e já significaria perder este pivô. E se isso acontecer, as coisas ficam extremamente negativas para quem tem ações no DAX. Não se esqueçam, isto é um ETF. Esse ETF não implica que todas as cotadas caiam. Mas, para já, o que é que nós vamos estar a ver? O mesmo que acontece com o CAC, IBEX e PSI. Acompanhem a 1 hora, acho que é o ideal. Standard & Poor's é praticamente a mesma história, né? Nós tínhamos aqui uma zona importante para segurar, vamos tirar aqui este desenho. Essa zona está muito bem definida, né? Mais ou menos aqui assim, esta parte dos 4.150, 4.130, e o que é que fizemos? Fizemos gap down e foi vender de princípio ao fim. Houve algumas cotadas que ficaram positivas. Eu recordo-me que eu olhei e vi, olha, a Enphase está positiva, então esquece, não vou gerir nada, vou à minha vida. Mas tudo começou a inverter. Claro, neste momento, com o fecho da Europa, estamos a fazer um bounce. Vamos ver, até às 19 horas é o que pode acontecer, né? Fazemos um bounce e depois logo vemos como é que as coisas terminam. Eu recordo que, longo prazo, existe um consenso em termos de visão entre as pessoas que acompanham o mercado diariamente, que é, nós estamos a fazer um retracement, vamos ver onde é que esse retracement termina, mas ainda temos um trajeto a fazer para cima. Portanto, a última vez que eu falei isto, se vocês se recordam, era os 4.200, vamos voltar a testar este máximo de agosto, e o que é que aconteceu? Caímos isto tudo, a visão não mudou, o único que mudou foi o grande bear, daqueles que eu sigo, que ficou bullish, e até mesmo ele diz, até aos 4.060 pontos é possível fazermos um retracement no Standard & Poor's, mas até ao final do ano é para vir aqui para cima. Portanto, tenham isso em conta. Temos aqui uma zona de pivôs que não queremos perder, é um facto. Por isso é que falam nos tais
4.050. Nós não queremos perder esta zona. Fechar a gap, ok, perder o mínimo é mau sinal, mas se perdermos este pivô, este mínimo, temos que fechar acima. De resto, para já as coisas estão negativas, como vocês veem, as QQQs estão a cair o mesmo que o Standard & Poor's, é um facto, por norma cai mais, mas é aquele setor que ainda está bullish. E o Russell, apesar de tudo, fez um retracement brutal. Tínhamos aqui a vela, né, de indicação de inversão da tendência. Vamos ver se segura aqui nesta zona, que é extremamente importante. E depois temos as industriais que perderam completamente os pivôs e são aquelas que estão mais bearish, apesar de tudo estar a fazer o mesmo desenho, ou seja, está tudo a fazer, não sei porque é que isso está aqui, vamos meter aqui, está tudo a fazer bull flags. Com licença, agora as bull flags também falham, por isso tenham cuidado. De resto, VIX está a chegar próxima da zona de rejeição, é a única lente que nós temos, mas volto-vos a dizer, a VIX não nos tem dado grandes indicações, portanto estava-me a dar uma na abertura do mercado, que era o quê? A VIX, quando o mercado abrir, vai estar overbought, ou seja, em sobrecompra, existe um potencial de vir para baixo. O que é que ela fez? Continua a subir. Esse era um indicador. O outro indicador era os futuros estarem completamente oversold e a criar divergência. Eu estou a aumentar aqui para vocês verem. E por isso é que nós fazemos as análises, mas olhamos para o preço. Nós podemos tentar antever aquilo que quisermos, não é? Tem aqui uma divergência. É um facto, tem. E o que é que aconteceu? Corrigiu-a, ou está em linha para começar a corrigi-la, porque ainda não corrigiu totalmente. Já começou a corrigir, não é? Aí corrigiu para onde? Foi para baixo. Por isso é que eu digo, isto é um indicador, mas o preço é que manda. E o preço, aquilo que ditou foi que ainda íamos mais abaixo. Estamos numa zona importante de suporte, vamos ver como é que se comporta nas próximas horas. De resto, olhando para o dólar, continua a subir. Toda a gente fala da questão do... e vocês veem aqui as notícias, isto é notícias da treta. Eu volto-vos a dizer, o facto de não se estar a aumentar o teto da dívida não é bom, como é óbvio. Abre um cenário de default por parte dos Estados Unidos que é impensável, mas pode acontecer. A grande questão é que é assim, as ações não estão a cair por isto, porque o dólar não está a cair. Se houver um default por parte dos Estados Unidos, o que acontece ao dólar? O dólar cai e o dólar está a subir. As taxas de juro estão a subir também. Havia um indicador que nos estava a mentir e para já quem nos estava a mentir eram as ações e não as obrigações. Não há em lado nenhum indicação de que o Fed poderá não fazer pausa. É essa a expectativa, que as minutas digam que sim senhora, vamos ter praticamente garantido uma pausa agora em junho, mas para já as obrigações estão a dizer o oposto. A Bitcoin, as coisas estavam bem e depois ficaram mal. Perdeu o pivô. Se perder este que está aqui, porque estamos dentro deste triângulo enorme, não é? Se perdemos este que está aqui, iremos navegar até a pontos muito mais negativos. Não se esqueçam, 25.500. Quanto ao setor tecnológico, tal como as QQQs, o consumer discretionary, por isso é que eu digo, apesar de haver algumas tão positivas, o setor em si não está famoso, mas agora está na zona de suporte. O setor da energia está a fazer uma boa tentativa de reversal, ou seja, para além das cotadas do setor da energia estarem positivas, o setor em si está a dar boas indicações. Se fechar assim, é para vir cá para cima. E depois temos as solares, continuam a não fazer nada, literalmente, continuamos a fazer a sequência de mínimos mais baixos e estamos na zona de suporte. Esta é a única coisa que safa, num dia tão negativo como hoje, não perdemos o pivô. E depois temos as financeiras, que num dia tão negativo como hoje, a única coisa positiva é que não perdemos o pivô. Eu não sei se mostrei o petróleo, mas o petróleo está a dar continuidade
oportunidade à subida, ou seja, está a ficar bullish, não é? Agora, não se esqueçam, vocês podem usar o retracement, usem as ferramentas que estão ao vosso dispor, mas quando existe esta coincidência, né, do Golden Pocket ser nos $77, eu acredito que isto basicamente é só uma correção para vir mais abaixo. Aquilo que eu acredito ou não, pouco importa. Aquilo que importa é, quando chegar a esta zona, ver a reação e decidir mediante a movimentação do preço. Quanto às nossas cotadas, temos então a Greenvolt que caiu 2%, ou seja, ontem fechou na zona de resistência, fizemos um bom bounce, é um facto, mas voltámos para baixo. Fizemos um novo mínimo, continuamos com a sequência de mínimos mais baixos, vou aumentar aqui assim um pouco para se ver, os mínimos, a sequência continua a ser de mínimos mais baixos e a grande zona de resistência continua a ser os 5, os 6,53. Portanto, bullish só aqui acima até lá. Isto é para trades, ou seja, isto não é mais do que acompanhar durante o dia, fazer entradas e saídas no mesmo dia, porque o gap down foi horrível, né? Ainda chegou aqui a esta zona dos 6,30 e fez um bounce. Agora, para já é um bounce, né? Porque fechámos abaixo da resistência. EDP renováveis é praticamente a mesma coisa, fizemos um novo mínimo, fechámos em martelo, é bullish, sem dúvida, mas estamos abaixo da zona de resistência, portanto, eu vou desenhá-la só aqui assim um bocadinho, só para ficar mais ou menos, a zona de resistência dos 19,71, portanto, até lá existe uma trade a ser feita, mas essa trade não significa que vamos inverter esta tendência e o triângulo enorme continua pelo menos a se desenvolver. EDP, estamos aos poucos a perder a zona de suporte, não é? E agora começamos a olhar aqui para baixo. 4,57 poderá ser o próximo destino. Está tudo bearish dentro das elétricas, portanto, esta é a única que não está a fazer paragem, né? A EDP também não está a fazer uma grande paragem, mas a Green Volta, pelo menos, já tentou fazer o tal desenho de potencial de inversão. BCP, perdemos pivôs, bateu muitos tops e voltou para cima. E quem saiu porque ativou os tops pode estar a perguntar, então isso agora se inverte, se inverter voltam a entrar, não pode ser por aí. A estratégia é esta, se perdermos pivôs vamos continuar a cair mais, e foi o que aconteceu. Perdemos pivôs, caímos mais. Onde é que nós estamos a fazer o bounce? Próximo da moving average, próximo da resistência. Portanto, caso não haja nenhuma alteração, ou seja, rompermos a moving average a 13, virmos para esta zona dos 21,85, onde vamos apanhar a moving average a 50, nós só vamos ter um bounce, e esse bounce pode fazer-se isto, voltar à moving average, perdê-la e depois começar a navegar no sentido inferior. De resto, vamos ver o que acontece. Honestamente, houve pressão de compra, mas foi nos mínimos e não temos um martelo sequer. Portanto, vamos acompanhar. Esta zona é uma zona importante, vamos ver como é que ela se desenvolve. Quanto à Galp, continua aqui, não sai daqui. As petrolíferas americanas estão positivas, né? Vamos ver Chevron já agora, estão positivas. Dá aso que a Galp pode começar a recuperar. Aliás, se nós olharmos para a estrutura da Chevron, aquilo que nós vemos é o quê? Este canal, ontem, e eu não tinha, pronto, acontece, né? Ontem não olhei para ela, mas mesmo que tivesse olhado eu dizia, ok, rompeu o canal, certo? Não rompeu pivôs, hoje rompeu, mas não rompeu o pivô e fechou na moving average. O mais expectável é cair. Abriu com um gap up, caiu e voltou para cima. Para já está a começar a ficar bullish, portanto vamos ver o que acontece. A Galp, a trade, volto-vos a dizer, a trade é ultrapassar a moving average a 50, 10,76, 10,77 e depois ou para nesta zona dos 11,05 ou para um bocadinho acima, mas essa é a trade, não significa que devam ficar longos, como é óbvio. Também estamos a desenhar uma bull flag, né? Eu não sei porque é que insistem a pagar, mas a ver se eu consigo fazer isto o mais paralelo possível.
o mais paralelo possível seria mais ou menos assim. Portanto, vamos ver o que é que sai daqui. Honestamente, eu acho que para quem quer investir para longo prazo, o ideal é entrar quando começarmos a ter sinais de entrada, seja nas time frames mais pequeninas, como é óbvio, 1 hora é para quem quer ficar longo, seja nas time frames mais elevadas, não é? Se vocês forem aqui a uma semana, aquilo que veem é fizemos um novo mínimo, mas continuamos a fazer inside bar da primeira semana de maio e nem sequer ultrapassámos a moving average, que tem sido aquela dificuldade. Portanto, para já não há aqui nada que nos diga que vamos ficar bullish, mas é uma que devem acompanhar. Quanto a nós, depois do bullish engulfing, veio até à resistência. Esta resistência, não se esqueçam, tem a ver, e nem sequer chegou lá, pois não? 3,69,4, é, por quase nada. Veio até à resistência, rejeitou, voltou para baixo. O que é que isto implica? Isto implica que estamos a desenvolver uma estrutura em que o nosso head and shoulder já foi para o espaço, foi negado, e a estrutura que agora estamos a desenvolver é o quê? É uma tentativa de começar a desenhar máximos mais elevados. Portanto, se é um se muito grande, no limite, mesmo que venhamos aqui abaixo, estamos agora nesta altura, estamos à procura do quê? Do higher low. Isso significa o quê? Significa que procuramos um mínimo que seja mais elevado do que este. Daqui até aqui é uma forte possibilidade. No entanto, quando é que temos a confirmação que temos um higher low? Quando ultrapassarmos este máximo. Portanto, para quem quer aproveitar a trade, existe uma trade a ser feita e essa trade vai dos 3,70 até aos 3,75. De resto, para já, estamos a vir do fundo e, como é óbvio, vocês veem, eu falei nos 3,75, vejam onde é que está a moving average. Sem dúvida que não vai chegar aos 3,75, assim sem mais nem menos. Fiquem na expectativa. Para já eu acho que depois desta queda toda deixa lá arrefecer, desenvolver uma estrutura interessante. A estrutura está feita com estas 3 velas, o fecho de hoje é que não deixa assim grande ânimo. Quanto aos CTTs, estávamos com a zona para entrar longos, acima dos 3,49, para já continua a vir para baixo e o pivô está aqui, perdeu a linha de tendência, né? Esta linha de tendência que nós estávamos aqui a desenvolver com este ponto e este ponto praticamente foi perdida. Agora estamos na expectativa. Eu acho que a zona de suporte é importante, ela vem até aos 3,33, portanto é uma amplitude ainda de quase 3%. Deixem-na dar sinais. Se ela começar a dar sinais, começamos depois a olhar novamente para a resistência dos 3,79. Quanto a Jerónimo Martins, fez um novo mínimo, perdeu a zona de suporte, mas a realidade é que voltámos a vir para cima. Vamos apagar isto, né? Voltámos a vir para cima. É quase um martelo, estamos abaixo da moving average, não se esqueçam. Isto só se torna bullish quando rompermos o máximo de hoje e fecharmos acima. Ou seja, perdemos a moving average, mas se conseguimos conquistá-la rapidamente, a estrutura mantém-se bullish. Para já a zona defensiva, temos um novo mínimo, as Bollinger Bands estão a apertar, portanto eu acredito que vamos ficar por esta zona durante mais algum tempo. A Sonai é a mesma coisa, mas cá em baixo, né? Doji, muita indecisão, mas sempre a fazer máximos mais baixos, mínimos mais baixos. Portanto, para já, quem quer ficar longo, eu não ficaria muito otimista nestas. Quanto à Altri, vimos preços mais elevados com gap up, também vimos preços mais baixos face ao fecho de ontem, mas a estrutura mantém-se de subida, portanto eu ficaria cada vez mais como é que eu ia dizer, mais otimista, sempre cautelista, mas mais otimista em termos de estrutura. Se amanhã conseguimos fechar aqui acima, vai haver o bullish crossover e as coisas começam a tender para o lado dos bulls. Como é óbvio, caso ela
decida vir para baixo e perder os 4,16, começamos a olhar aqui assim para esta zona, não muda nada em termos de estrutura, né? Se vier para aqui, isto não muda nada, ok? Continuamos a ter máximos mais elevados. Se desenharmos aqui a linha de tendência, aquilo que vemos é, para já, ela é de subida. Então, enquanto não perdermos os pivôs, ninguém pode estar bearish, mas existe uma trade a ser feita, e essa trade é o quê? A rejeição da Moving Average a 50, a rejeição de preço potencial nos 4,22 e vir aqui para baixo. Mas de resto, para já a estrutura é de subida. Navigator, isto foi um triple top. Ora, o high aqui foi 3,45,4, 3,45,4 é um triple top. Enfim, pode ter sido só por ter sido o dia que foi hoje. Isto, não se esqueçam, estamos a 1 hora. Eu só tenho curiosidade porque eu creio que foi o Filipe que disse que iria sair, que não estava a vê-la ultrapassar os 3,45. Foi bem visto, não é? Na análise fria, sem dúvida, foi muito bem visto. De resto, no dia, o que é que fizemos? Doji. No dia não tem nada de errado. Fizemos aqui outro topo. Vocês olham para o máximo 3,47, né? E também é um triplo. É tal coisa. Se chega aos 3,47 e não arranca, onde é que está a próxima trade? Onde é que está o movimento em que devem entrar, aconteça o que acontecer, aqui? Eu vou deixar aqui a amarelo. 3,47 é sem dúvida um ponto em que devem entrar automaticamente, nos 3,48 aliás. Para quê? Para aproveitar o movimento bullish que poderá ou não ser feito. Neste momento o suporte está nos 3,42, estamos a meio do caminho. Fiquem na expectativa. O Felipe fez muito bem, porque andar aqui a martelar vai ser um saco, né? Mota em Gil, Doji, fizemos novo mínimo, saímos da zona de balanço, não está muito bullish, à partida virá para os 1,86, 1,87, onde tem suporte. Portanto, para já o dia não foi positivo em termos de saída da zona, não é? Porque fizemos um novo mínimo, mas apesar de tudo fechamos aqui dentro. Isto para mim acaba por ser um bom sinal. Notem, quando eu digo que temos aqui uma zona de balanço e que estes mínimos são respeitados, quando existe pressão vendedora que fura os pivôs e logo a seguir volta para cima, isto é sinal que houve aqui um algoritmo que se enganou e corrigiu logo. Então, isto é sinal que os compradores estão a entrar em ação. Era muito fácil simplesmente continuar a vender para ativar tudo que era stops. Não conseguiu. Como não conseguiu, acompanhem a Moving Average. Acho que é uma cotada interessante, mas acima só dos 1,97, 1,98. E a REN, apesar de continuar a cair, continua na zona de balanço, continua na zona que não interessa a ninguém. Olhando rapidamente para os Estados Unidos, porque isto tudo pode mudar. A Meta leva com multa, mas continua estável. AMD, expectativa para a apresentação dos resultados da Nvidia, está com relativa força, não é? Mas está quietinha, por isso na expectativa. A Nvidia aliviou até a Moving Average, ou seja, quem quiser tirar a moeda ao ar, e não se esqueçam, tirar a moeda ao ar significa o quê? Se os resultados não forem muito bons, tem esta queda toda para aguentarem. Daqui até aqui são quase 4%, daqui até aqui são 7%. Como é óbvio, se os resultados forem bons, por onde é que ela vai? Sem dúvida que vai em direção aos 3,46. Mas podemos esperar, porque antes disso ela vai abrir potencialmente aqui no máximo deste ano. Para já a expectativa é lotaria, não é? A Micron é a mesma coisa, está paradinha à espera de uma decisão. Sophie, a Firm e mesmo a Upstart está tudo parado, não é? A grande questão é assim, elas paradas ou não a fazer exatamente o mesmo que as outras fazem, têm quedas expressivas. A Upstart é aquela que está com mais força, mas a última vez, se eu não me engano,
que a Sophie e a Affirm e a Upstart arrancaram, a Upstart foi a última a começar a cair. Não sei se foi por causa da apresentação de resultados ou não, né? Ela começou a cair aqui assim, vamos dizer 6 de fevereiro. Vamos ver aqui a Affirm, 6 de fevereiro também. Então não foi aqui, deve ter sido aqui. 17 de agosto, 15, 16 e 17. Onde é que está aqui agosto? Esta aqui, não, foi na mesma altura. Não sei porque tinha essa ideia. Em todo caso, está bearish? Não, no curto prazo não está bearish. Eu não estou a dizer para aguentar, atenção. Eu acho que quem faz entradas deve gerir. Ontem eu cheguei a estar positivo na Palantir. Não quero gerir, ok, então, né? A grande questão é, e se isto é o topo? E se isto nos traz para a Moving Average são 11%? Porque é que eu não geri, né? Porque é que eu não saltei fora e disse, tem sido uma viagem e tanto, ela mais certa a vir até à Moving Average, fecho, reduzo a exposição, no meu caso bastava reduzir porque eu comprei as 750 ações todas ao mesmo preço, agora estou a olhar para aqui e para aqui para o pivô são mais 7%. Para já é o que poderá acontecer, ou então simplesmente ela lateraliza para aliviar os indicadores e depois volta a subir. Quanto ao Scape, mesma coisa, Lucy, todas elas caíram, a Xpeng apresentou resultados, 11% de queda, e eu sou honesto, para mim, para já não me aborrece esta queda, aborrece-me nisto aborrece-me. Porquê? Porque a NIO acompanhou a queda da Xpeng, eu não estava à espera disso, mas pior, para além de acompanhar, vejam onde é que ela abriu. Eu queria gerir esta, fiquei impossibilitado. E depois são desculpas, né? Porque impossibilidade de gerir porque estamos na resistência, acrescenta mais 5 ou 6%. Como é óbvio, eu aqui saía praticamente break-even, provavelmente break-even 10 cêntimos daria. Provavelmente nem era bem break-even, porque daria-me $50, esses $50 pagavam as comissões e a conversão de moeda, provavelmente. Não quis sair, agora estou na expectativa, né, de fechar a gap e ver o que acontece. As EVs não estão muito bem, é um facto. N-Phase, ou seja, as solares, vocês veem, as coisas estão a ficar interessantes. Bollinger Band está a apertar, vamos ter movimento em breve. Também não geri esta, foi um erro, né? Agora olhando, foi um erro, porque sabia onde é que ela viria, moving average, pelo menos, dava para gerir 30 cêntimos, dava, agora já não vou a tempo, também estou na expectativa de ver o que é que acontece. De resto temos Crowdfare, apesar de ter feito um novo máximo, para já está com muito bom aspecto. Shopify, ontem teve um downgrade. Esse downgrade fez a cair, tal qual como o resto do mercado, 6%. O que é que hoje está a fazer? Para já um bounce, mas está a ser uma boa reação. Amazon foi a única que esteve positiva o dia todo. Daquelas que acompanho foi esta, a Liauta, porque a Liauta está positivo quando a Xpeng e a NIO estão negativas, porque a Liauta são híbridos, não são puros EVs. A maior parte dos carros que as vendem são híbridos. Isto significa o quê? Que as dificuldades que os EVs estão a ter, elas não têm tanto, e por isso é que têm estado a ter uma reação positiva. Mas a Google está paradinha, como diz o outro, em direção provavelmente aos 119 para aliviar desta subida. Não significa que vamos ver preços muito, muito mais baixos, mas existe sempre a possibilidade de fazer o quê? Fazer isto e depois começar, não é? Portanto, respeitando o que está aqui, mesmo com gap down, porque a diferença é $1. Eles precisavam de $122 mil investidos para dizer que €1.000 custava a abdicar, não é? Mas a realidade é esta, para já isto está em cima da mesa, está a desenvolver uma doji, a Apple também chegou a estar positiva durante o dia, agora tirar aqui o desenho, mas não está a aguentar. A Microsoft, vocês veem, não há uma única que esteja positiva, a não ser algumas das de crescimento, voláteis, GME, Roblox, Roku, Fastly, aquele setup bombástico,
esta é daquelas que isto dá asa, mais continuidade. Mas setor de energia, já agora, para terminarmos, também a fazer movimentação positivo, e o da banca, que continua a ser aquele que começa a reunir mais interesse por causa desta resistência que temos aqui assim. Estou a olhar aqui assim para esta zona, eu já tinha aqui o desenho, ótimo. A grande questão é, quando começar a romper, pode ser que aconteça, não aqui, né, que foi com a apresentação dos resultados, mas pode ser que nos dê tempo para começar a olhar para ela, porque o setor financeiro vai ter que recuperar, dê para onde der. Se não recuperar, será muito mau sinal. E de resto é isto. Espero que as coisas corram bem mais logo. Eu não vou fazer vídeo de acompanhamento, né? Porque vocês vão ver o movimento e vão discernir o que é que vai acontecer. A Baba, se romper o pivô dos 80-15, tem aqui outro salva-vidas nos 79-26, mas o mais certo é vir em direção aos 75. E isto deixa em aberto que realmente o mercado terminou o rally. É nestas alturas que os bears começam a entrar em ação, não é? E depois veio o reverso do psicológico, que é os bears começam a ficar animados e as coisas simplesmente invertem. Eu continuo a estar bullish, continuo a achar que ainda vamos ver valores mais altos. Agora, até isso acontecer, vai haver cotadas que vão decepcionar, outras vão ter comportamento diferente daquilo que o mercado faz. No entanto, quem quer gerir, só para pegar aqui assim num exemplo, quem quer gerir de forma apertada é 5 minutos. Acho que os 5 minutos é o melhor conselheiro, né? Começou a fazer suporte, ok. Se fizer aqui uma entrada, porque acredito que vai romper, não é? Tem que meter uma saída aqui. Se não meter uma saída aqui, o que é que vai acontecer? Vai até à próxima zona de suporte. Quem quer gerir time frames mais elevadas, perdeu a moving average, o melhor é sair. Claro, fez um gap down, tentou voltar para cima, mas perdeu a moving average, o melhor é sair. A última vez eu fiz isto, que aconteceu, a Nvidia veio dos 270, né? Aqui assim, eu saí, pois foi mais ou menos aqui assim, mas veio desta zona dos 280, aliás, ou foi por aqui, e a grande questão é mesmo esta. Perdi isto tudo, né? Por isso, cuidado com a gestão, como é óbvio. O cuidado é só se saírem, fiquem ligados, porque poderão ter que comprar um bocadinho mais caro, mas estaremos cá para fazer a análise em conjunto. Bons negócios a todos e até amanhã.